Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica. Capítulo 13 é um capítulo bem interessante. Moisés fala a respeito do falso profeta. O falso profeta traz uma advertência aos israelitas. E o interessante é porque há pouco tempo nós vimos a respeito de um grande falso profeta conhecido como Balaão. Então, por que Balaão era um falso profeta? Então, a minha primeira pergunta para os irmãos é: o que Balaão profetizou? Foi da vontade do Senhor? Foi a voz do Senhor? Aconteceu? Sim, irmãos. Foi da vontade do Senhor, foi a voz do Senhor através de Balaão, e tudo que ele profetizou veio acontecer na vida dos israelitas. Então, Jeff, por que Balaão é um falso profeta? Porque Balaão não tinha um coração voltado para o Senhor. Balaão ele tinha um coração fora do eixo. Balaão tinha um coração voltado ao seu egocentrismo. Ele visava a ganância, as riquezas, o bem-estar dessa vida. Então, Balaão o tempo todo, eu falei isso várias vezes com os irmãos, ele queria o pagamento do rei, mas não conseguia, a ponto que Balaão ele fez com que os israelitas se contaminassem com as mulheres moabitas, trazendo uma maldição a Israel, e assim o Senhor matando 24 mil homens. Então, um falso profeta ele não é reconhecido pela sua fala. Um falso profeta ele é reconhecido pela sua atitude, pelo seu coração. Então, um falso profeta ele pode vir e profetizar para você coisas certeiras, coisas certinho, e mesmo assim ele ser um falso profeta, porque o coração dele não está voltado para o Senhor. Então ele tem um dom de profecia, mas ele não tem uma essência profética, que é um coração como o coração de Davi. Então nós vemos aqui, versículo 1: se um profeta ou alguém que adivinha por meio de sonhos aparecer entre vós, e vós anunciar um sinal ou prodígio, e o sinal ou prodígio que tiver falado vier a acontecer, e ele disser: vamos seguir a outros deuses que nunca conheceis e vamos cultuá-lo. Então, tá vendo? O falso profeta, ele profetiza, ele pode profetizar coisas certíssimas, ele pode falar sobre sonhos que irão acontecer, mas o coração dele está fora do eixo, ele não está voltado ao coração de Deus, querendo levar o seu povo à presença do Senhor. Não, ele está voltado à corrupção, e ele vai afastar o povo de Deus da presença do Senhor. Esse é o falso profeta. Então, irmãos, o falso profeta, fique isso na mente dos irmãos, não é alguém que profetiza certo ou errado. O falso profeta é alguém que tem um coração corrompido, um coração egocêntrico, um coração voltado à ganância. Ele pode ter palavras proféticas, ele pode conhecer muita palavra do Senhor, mas mesmo assim a sua atitude está voltada às riquezas desse mundo. Ele não tem um coração quebrantado, humilde e um coração simples. Ele quer ganhar com aquilo que o Senhor deu para ele de uma forma dádiva, algo através da graça, algo não merecido, porque os dons do Senhor são dádivas, são algo imerecido. O Senhor dá, ele distribui seus dons como ele quer, e as pessoas fazem o que elas quiserem com esses dons. E alguns enterram seus dons, outros corrompem o dom, e outros, com sabedoria, multiplicam esses dons em Deus. Então é isso, irmãos. O capítulo 13, ele fala a respeito do falso profeta, ele fala a respeito do irmão, da irmã, da mãe, que quiser afastar um membro da família da presença do Senhor, esse deve ser morto. Qualquer um que tentar afastar alguém da presença do Senhor deve ser morto. Versículo 6: quando teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu coração, ou um amigo muito chegado te incitasse em segredo, dizendo: vamos cultuar outros deuses, os quais nunca conheceste, nem tu nem teus pais, um dos deuses dos povos ao teu redor, de perto ou de longe, de uma extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás, nem terás piedade dele, não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matará. A tua mão será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todos os povos. Então, mesmo que seja teu irmão, tua irmã, você vai ser o primeiro a apedrejar esse homem, porque ele está querendo te afastar do Deus verdadeiro. Então é uma passagem forte,
mas é isso mesmo, o Senhor, ele é um Deus zeloso, ciumento, ele não aceita que o seu povo venha se afastar da sua presença. E aí, irmãos, nós entramos no capítulo 14, ele fala a respeito dos animais puros e animais impuros, nós já falamos sobre isso, ele fala sobre o porco ser um animal impuro, sobre a lebre, sobre o coelho e vários outros animais. Sempre o cristão ele dá ênfase somente ao porco, mas tem muitos outros animais que os cristãos comem que também eram impuros, mas já falamos a respeito dessa passagem lá no livro de Levítico, que, irmãos, é uma lei para os israelitas e se você quer obedecer essa lei a respeito de não comer o porco, você não deve somente obedecer ela, você deve obedecer todas as leis voltadas aos levitas. São leis cerimoniais, leis é, voltada totalmente aos israelitas, não a nós, os gentios. Mas se você quer obedecer, obedeça toda ela, que não é só isso, é não cortar cabelo, a barba, é não cortar as pontas do cabelo, é muitas outras coisas, tá, irmão? Então não seja legalista com o teu irmão, se ele come carne, você não aponte o dedo falando assim, lá na Bíblia diz que não deve comer carne. Leia com atenção, veja o nosso estudo do livro de Levítico, que eu falei a respeito do porco, se o porco pode ou não pode comer. E aí, irmãos, ele também fala a respeito aqui de novo da tatuagem, ó, versículo 1, ele fala, ó, sois filhos do Senhor vosso Deus, não fareis corte em vós mesmo, nem rapareis o cabelo do alto da testa por causa de algum morto. Então ele fala que naquele tempo os homens eles marcavam o corpo, faziam corte no corpo em homenagem aos mortos. Então também tratamos isso lá em Levítico capítulo 19. Se você quer saber um pouco mais, vá lá no YouTube, no nosso canal, capítulo 19 de Levítico, eu falo sobre a tatuagem. Então a tatuagem naquela época estava relacionado a uma cultura em homenagem aos mortos, aos deuses pagãos. Não é como hoje, lógico que tem pessoas que fazem dessa forma e estariam então erradas, e eu tenho o meu ponto de vista lá. E assista então o canal aí, irmãos, se você quer entender um pouco mais a respeito de tatuagem. Então, irmãos, capítulo 19, ele fala isso, a respeito do animais puro e impuro, sobre o dízimo. Ele fala sobre o dízimo que da colheita, e se a pessoa ela morasse muito longe do lugar de entrega do dízimo, ela poderia vender a colheita e trazer em espécie de dinheiro, em prata. E, irmãos, e é isso então, nosso capítulo 13 e 14. E eu quero que os irmãos venham focar nessa importância do coração. O Senhor quer que nós venhamos ter um coração voltado para Ele, um coração quebrantado, um coração apaixonado, um coração iluminado por Ele, irmãos. Que possamos ser apaixonados pelo Senhor. E é isso, irmãos. Graça e paz a todos. Até a próxima. Tamo junto.